Continuando com a nossa explicação sumária da fenomenologia do espírito. O primeiro momento, como nós tínhamos visto antes, é o momento ou a fase da consciência, depois da autoconsciência e no final da razão, embora essas três fases se subdividam multiplamente. Então, a forma mais simples de consciência, o nível mais básico de consciência, é o da chamada certeza sensível. E ela se caracteriza pelo atentar para o que está diante de nós em um dado momento. Ela é chamada certeza sensível porque a apreensão sensível dos objetos particulares parece, ao senso comum, a forma mais certa e também a mais rica de consciência. Ela é a mais certa porque parece ser o conhecimento direto das coisas tal como elas são. E é a mais rica devido à variedade e multiplicidade do mundo sensível. Hegel quer mostrar que na verdade não é nada disso. Em sua análise, Hegel mostra que a certeza sensível é uma forma particularmente vazia e incoerente de conhecimento. Pois o que a consciência sensível faz é apenas registrar os dados sensíveis em um dado momento como informação crua, sem sequer poder classificar ou dizer o que ela é. Por exemplo, para explicar isso, ela não pode dizer isso é redondo, ou isso é amarelo, e menos ainda, isso é uma cadeira, pois em tais casos ela demandará o uso de conceitos universais da linguagem, como os conceitos de redondo, de amarelo e de cadeira. Assim, a sensação precisa se basear no mero isso, aqui e agora. Isso, aqui e agora. Contudo, também essa pretensão Hegel destrói. Tente, por exemplo, apreender um objeto com recurso ao isso, aqui e agora, acompanhado, digamos, de um gesto de ostensão. No exemplo que está aí, isso, eu aponto, é uma rosa. Ora, isso, rosa. Ora, outra pessoa poderá aplicar a palavra isso para se referir a qualquer outro objeto. Por exemplo, isso aponta casa, isso casa, isso árvore, etc. Vemos que a palavra isso é impossível dar um significado particular. O seu significado é sempre o de um conceito universal. Outra vez voltamos aos conceitos universais. Realmente, hoje em dia nós diríamos que o sentido geral, ou role do pronome demonstrativo isso, define-se geralmente como qualquer coisa próxima de uma pessoa quando ela aponta para ela. É isso o que quer dizer isso. Quanto à palavra agora, Hegel nota que se à noite eu disser agora é noite, escrever isso, mas amanhã de dia eu for ler isso, verei que se tornou insípido, nas palavras dele. Ou seja, a frase torna-se falsa, pois se trata de um outro agora. Agora é, pois, também um conceito universal. Os agoras podem ser muitos. Diríamos hoje que o sentido, o role resgatável do agora é o de a mesma coisa que o momento no qual o falante profere essa palavra. É isso que queremos dizer com agora. É o momento no qual a pessoa fala, o falante fala agora. Mas isso é, na verdade, um conceito universal, conceito de agora. E o mesmo vale para aqui, que, diríamos hoje, tem o sentido, role universal, de apontar para o lugar do qual o falante profere. Aqui estou eu, etc. Ora, mas isso também é um conceito universal, porque existem inúmeros aquis, como existem inúmeros agoras e inúmeros issos. Note-se que Hegel não está tentando mostrar que o conhecimento do particular não existe. O que ele quer mostrar é que
até mesmo pela apreensão sensível, nós só conhecemos o particular através do universal, através do conceito. Ou seja, para se tornar exprimível pela linguagem, para se tornar genuíno, o conhecimento sensível precisa inevitavelmente valer-se de conceitos universais, que subsumem o dado sob uma classe de entidades. Mas, quando isso acontece, o conhecimento sensível deixa de ser conhecimento sensível para se tornar conhecimento perceptual, posto que a percepção, por definição, é a sensação mais o conceito. Assim, parece que a certeza sensível isolada é, na verdade, uma abstração, pois quando tentamos exprimir o particular que ela deve ter como objeto, o que temos é o conhecimento perceptual. Aqui poderia ser objetado que talvez haja um conhecimento sensível cru, que seja sem palavras, indizível, como nota um autor. Mas Hegel não admite essa possibilidade, pois tal conhecimento indizível seria opinião subjetiva, seria, na verdade, crença irracional pessoal, seria um conhecimento inadequado. O que acontece ao nível da percepção? Bom, vamos agora analisar o conhecimento perceptual, esse segundo nível de consciência, consciência perceptual. Aqui a consciência classifica conceptualmente os objetos de acordo com as propriedades universais. Mas o conhecimento perceptual também é falho, pois não explica adequadamente a conexão entre o universal e o individual, o particular que está sendo dado. Considere um exemplo. Me é dado um cubo de sal, é um objeto. Ele é branco, e ele é também cúbico, e ele é também salino, gosto de sal. São propriedades universais, conceitos que eu aplico. Mas o objeto individual, o que é? Ora, nem os predicados branco, nem o também, que são universais, e nem mesmo um substrato indizível. Ora, com esse tipo de argumento, Hegel pretende ter demonstrado que também o conhecimento perceptual é insuficiente. Demonstrado insuficiente, supondo que ele tenha demonstrado insuficiente o conhecimento perceptual, ele precisa ser superado pelo conhecimento científico. É um novo nível de conhecimento, de consciência, que invoca caracteristicamente entidades não fenomenais, as forças, que na época de Hegel tinham uma grande importância na ciência. As forças seguidas de construções abstratas, que seriam as leis naturais para explicar os fenômenos. E nisso constituir-se-ia ciência física, basicamente. Aqui, a imagem manifesta do mundo, como notou o autor, provida pelo senso comum, se demonstra insuficiente e é substituída pela imagem científica do mundo. Já aqui passamos do nível da percepção para o nível do que nós poderíamos chamar de entendimento, que para Hegel, como para Kant, impõe suas leis à realidade. Contudo, também o apelo às forças e leis naturais é insuficiente, pois elas são um meio útil de ordenar e descrever os fenômenos, mas, na opinião de Hegel, elas são mais descritivas do que explicativas. Em vista de tais limitações, a mente começa a perceber que todo o reino do abstrato que ela invocou para explicar os fenômenos sensíveis é produto de seu próprio entendimento. E, como consequência, ela começa a tomar-se a si mesma como objeto, a voltar-se sobre si mesma em busca de compreensão, começando a entender o mundo como a sua própria criação. Chegada a esse ponto, a mente alcança já uma forma latente de autoconsciência, de consciência de si, pois já é capaz de refletir sobre si mesma. Com isso termina a primeira grande fase do desenvolvimento da consciência.